Olá, prezados alunos do curso de bacharel em teologia da FAECAD, Faculdade FAECAD, da matéria Introdução ao Estudo da Teologia. Bem, esta é a aula de número 5, estendendo-se assim pelo mês de maio, período de quarentena, e espero encontrá-los todos com saúde e sempre refletindo na matéria. Portanto, a aula de hoje, número 5, que é uma continuidade da temática de uma breve história da teologia, é uma breve história da teologia porque no próprio curso teológico, você, meu caro aluno, minha cara aluna, você irá ter aulas de história do pensamento cristão. Portanto, aqui é apenas uma introdução ao estudo da teologia. E a temática de hoje, dentro desta breve história da teologia, é em continuação na própria extensão da matéria. Hoje nós quero tratar com você sobre a reforma protestante e a teologia. Com base no livro básico aqui do Introdução à Teologia, um livro que já é do conhecimento de vocês, e eu vou meditar com vocês, refletir da página 122. Portanto, você pode abrir aí na página 122 até a página 134. Mas antes de refletir sobre o que está escrito aqui no conteúdo do nosso livro básico, eu quero apresentar para vocês um autor chamado Alister McGrath. O Alister McGrath, ele é anglicano, ele mora na Inglaterra, em Londres, professor da Universidade de Harvard, e ele escreveu um livro, A Revolução Protestante. E ele diz que é uma provocante história do protestantismo contada desde o século XVI até os dias de hoje. Alister McGrath. Eu creio que este livro está esgotado. Você pode encontrá-lo nesses endereços de site de algumas editoras, alguns sites de venda. Por que eu estou apresentando aqui o Alister McGrath na Revolução Protestante? É porque ele diz que não existe ou não existiu uma só reforma. Por exemplo, muitas pessoas dão crédito à pessoa de Martim Lutero. Ora, foi um grande reformador, grande teólogo do século XVI, nasceu e viveu na Alemanha, mas ele diz que não é uma reforma, mas são várias reformas. Ao mesmo tempo em que a Alemanha estava passando por um processo de reforma, também na Suíça com Zwinglio, e também depois, posteriormente, com Calvino na França e também dando continuidade à Reforma de Genebra. No mesmo século XVI, na Inglaterra, estava acontecendo também a reforma que deu origem à Igreja Anglicana, na Inglaterra, no Reino Unido. E por isso ele chama de reformas. E passando a refletir nas obras de Alister McGrath, eu pude perceber que na realidade ele tem razão. Não podemos considerar apenas a reforma luterana como a reforma, mas a reforma zwingliana, a reforma da Suíça, a reforma calvinista por Calvino, a reforma na Inglaterra começada por Henrique VIII, enfim. Um outro livro do McGrath, ele tem muitos livros, ele é reconhecidamente um autor, um teólogo, tanto por católicos quanto por protestantes.
é um outro livro do McGrath, mais recente, publicado pela Cultura Cristã, é Teologia Histórica. Teologia Histórica. Este livro está aí à venda. Uma introdução à história do pensamento cristão, de Alistair McGrath. Bem, eu não vou ficar aqui fazendo propaganda das obras do McGrath, apenas essas duas para fundamentar a minha palavra. Então, vamos aqui tratar do que foi proposto por mim a vocês, dentro da breve história da teologia e particularmente a reforma e a teologia. Bem, o João Batista Libânio com o Afonso Murad, nesta obra Introdução à Teologia, que eu já dei para você as páginas, ele trata da reforma protestante e a teologia, dizendo que existem os principais expoentes, e dentro de uma visão panorâmica, ele não se aprofunda muito na reforma, porque é apenas uma introdução à teologia, ao estudo da teologia. Ele fala de alguns pontos fundamentais e quero destacar para vocês. Alguns eu quero ler e comentar. Então você acompanha a partir da página 122. Ele diz que o cristianismo protestante caracteriza-se por manifestar diversidade de expressões eclesiais ligadas à própria igreja e também questões ou expressões espirituais. Então é uma diversidade de teologias, de eclesiologias e também de espiritualidades. Portanto, torna-se difícil, segundo ele aqui, encontrar um termo que lhe abarque todas as correntes. Embora no Brasil se use inadequadamente a palavra evangélico, diz ele, que existe de comum nas diferenças, ou nas diferenças entre denominações ou diferentes denominações, e ele diz que como compaginar, é uma pergunta que ele faz, ou uma questão que ele levanta, como compaginar os pensamentos de Lutero, Calvino, Zwinglio, Wesley, Menno Simons, sem falar, por exemplo, dos movimentos anglicanos, movimentos de reavivamento no espírito, do próprio pentecostalismo, das igrejas livres e do recente fenômeno que é o neopentecostalismo. Alguns teólogos ou teólogos e historiadores já falam de não de neopentecostalismo, mas de pós-pentecostalismo. Então, quais seriam os elementos básicos da teologia protestante, vividos de diferentes formas, conforme as distintas igrejas e denominações? Ele se prende ao fato aqui de que Paul Tillich vai identificar princípios positivos do protestantismo. Vamos lá. Princípios positivos do protestantismo. O primeiro princípio que é positivo no cristianismo é o cristocentrismo. Isto é, Jesus Cristo orienta a vida e o testemunho de cada igreja. Ele está no centro da Escritura como Senhor e Salvador. Daí ninguém pode se salvar exclusivamente por méritos humanos, mas pela graça de Deus. Tá, bíblico. Pela graça sois salvos, o apóstolo Paulo já diz isso, lá em Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto,
Este é o primeiro princípio positivo do cristianismo. Jesus Cristo é o centro da vida, do testemunho de cada crente e da igreja, respectivamente. O segundo princípio positivo é a prioridade da fé sobre as obras. A resposta do ser humano à graça divina se traduz pela fé. Está no pensamento soteriológico do protestantismo. E esta não condiz com qualquer adesão a um conjunto de dogmas, de crenças, nem mesmo a salvação pelas obras. É a prioridade da fé sobre as obras. As obras estão em segundo lugar. Portanto, somos salvos para produzir obras. Terceiro princípio positivo que o autor aqui apresenta é o fundamento na Bíblia. O fundamento na Bíblia. Quer dizer, todo pensamento, toda teologia protestante, cristã protestante, está fundamentada na Bíblia. Na Bíblia. Então, esse é um ponto, é um princípio positivo. O quarto princípio positivo é a única mediação de Cristo para a salvação. Jesus é o único mediador entre os seres humanos e Deus para aqueles que recebem a salvação divina. Portanto, aqui é o princípio do solo Christos. Tem a solo Escritura e aqui é solo Christos. Portanto, não há nenhuma intervenção, nenhuma mediação de Maria ou dos santos. Mas Jesus Cristo é o único mediador. É o único mediador entre Deus e os homens. O sexto princípio positivo que o autor destaca é a fé traduzida em práticas. É a experiência da fé. Isto implica que a profissão de fé é um ato de confissão de fé e a ética que devem estar presentes nas ações cotidianas, como consequências visíveis. O cristão, mediante atuação no mundo, demonstra a vitória de Cristo e de sua mensagem a ser propagada em todos os lugares desta terra. Sétimo princípio positivo que o autor destaca é a liberdade de pensamento dos fiéis. E ele, citando ainda o autor, o teólogo Paul Tillich, ele diz que, segundo Tillich, pelo fato de valorizar o acontecimento da salvação, de preferência à instituição, o protestantismo reforça a consciência individual. O livre exame dos fatos, as convicções pessoais, a liberdade de cada um. No entanto, esse princípio não se realizou historicamente com a intensidade que lhe correspondia, sobretudo pela ênfase na autoridade externa da Bíblia e dos pastores. Ele diz que desde os inícios da Reforma, a própria Reforma protestante se caracterizou por uma enorme diversidade. Tem a versão luterana da Reforma, a versão zwingliana, o modelo calvinista por parte de Calvino, na parte da Suíça francesa, lá em Genebra, na Hungria, na Escócia, na França, na Holanda. Então, e também outras versões da Reforma que aconteceram, ou a melhor, a versão que aconteceu na Inglaterra também no século XVI. A comunhão anglicana sustenta ao mesmo tempo uma fé católica e uma piedade protestante, expressa nos 39 artigos de fé e no livro de oração comum da Igreja Anglicana. Além dos metodistas também, que ampliam a ideia da sola escritura
ao considerar a Bíblia, que deve ser interpretada levantando em conta a fé, a razão, a tradição e a experiência pessoal com Deus. E dentro da diversidade de expressões, ainda no século XVI, surge uma corrente chamada anabatista. É uma corrente da Reforma protestante. Os adeptos praticam unicamente o batismo de adultos, por imersão. Rejeitam a relação simbólica entre a igreja e o Estado. Os anabatistas separavam a igreja do Estado e vice-versa. E entre seus expoentes destaca-se o Thomas Müntzer, que pregava a reforma radical. Portanto, dizem os historiadores, que a reforma mais radical que houve foi a dos anabatistas, porque eles se propunham até pegar em armas. E da inspiração deste último surgiram as mais, dos anabatistas, as atuais igrejas que nós conhecemos na história como menonitas, lá de Menon Simons, e também dos batistas. O pietismo também eclode no século XVII e deita raízes em diversas denominações. O chamado pietismo, além de favorecer a formação de outras, o seu expoente é Spener, na conhecida obra Pia Desiderata, e oferece aqui o programa de 6 pontos para renovar as igrejas protestantes que haviam perdido o ardor da conversão nos inícios. Estudo e discussão da Bíblia em associações paralelas, pequenas igrejas. Ao culto da comunidade, concretização do sacerdócio de todos os crentes por meio de estudo da Bíblia. Ensino, repreensão, consolo. A vida santificada de cada crente, ou dos crentes em geral, tanto em particular quanto geral. Portanto, o movimento pietista, ele vai se manifestar contra quaisquer meios que tentem ou que tentassem, por exemplo, afirmar que a Bíblia não é a palavra de Deus. E outros pontos mais que iam contra a ortodoxia. Filhos do pietismo são os movimentos de despertamento ou reavivamento, que contribuíram para alargar ainda mais o amplo espectro do cristianismo protestante, ao reforçar a exigência da conversão individual e a experiência subjetiva e emocional do crente. Os 2 grandes reavivamentos aconteceram justamente na Inglaterra e nos Estados Unidos, na primeira metade do século XVIII, e também no início do século XIX. E nos Estados Unidos, vai acontecer isso na primeira metade do século XVIII e no início do século XIX. O segundo reavivamento está na origem do pentecostalismo moderno. Enfatiza as experiências sensíveis de êxtase atribuídas ao Espírito Santo. O pentecostalismo, movimento de penetrante capilaridade, caracteriza-se, entre outros aspectos, pelo batismo no Espírito, pelo exercício dos dons espirituais, sobretudo a glossolalia, pelo assento do poder divino de Jesus e de seu Espírito que cura e liberta. Em contrapartida, exige do fiel
a austeridade de hábitos e costumes e certo isolamento do mundo. Associa-se à escatologia da vinda iminente de Cristo, precedida pelo tempo da tribulação. Precedida pelo tempo da tribulação. Muito bem, continuando aqui, lentamente, o pentecostalismo lentamente ganha corpo em numerosas igrejas, a ponto de constituir o grupo denominado renovado, com práticas e doutrinas próprias. E também tem que ver sobre o protestantismo de missão. O protestantismo de missão, existe o protestantismo de imigração, que são os anglicanos, os luteranos, aqui no sul do Brasil, por exemplo. E o protestantismo de missão, ele não está preocupado, ou não esteve preocupado, em criar, em fazer uma teologia, mas pregar o evangelho em toda parte, levar a mensagem de Deus, de salvação em toda parte. Portanto, não dá um valor à teologia enquanto estudo sistemático e crítico da fé. A preocupação do protestantismo de missão não é esta, limitando-se à divulgação massiva da doutrina previamente formulada. Por fim, ganhou notoriedade nos últimos anos a corrente neopentecostal, apoiado em práticas massivas, mercadológicas, técnicas mercadológicas, tomando assim conta da mídia de uma forma geral, dos canais de televisão, da internet. Portanto, é um tipo de protestantismo diferente, onde se enfatiza a teologia da prosperidade, adaptada para o mercado capitalista atual, mesclada com elementos sincréticos de religiosidade popular brasileira. Portanto, esse tipo de neopentecostalismo, ele combina os três fulcros daqueles que vieram para o Brasil, e com suas religiões. Você tem a Igreja Católica Romana, os cultos afros e também o protestantismo. Então, uma combinação aí de três religiões. E esses grupos neopentecostais, eles utilizam esses meios, fazendo uma mescla das três religiões. Isso. Portanto, isso vai ganhando notoriedade, vai havendo um crescimento efusivo. Outro ponto que, dentro aqui da reflexão, outro ponto que o autor coloca é a teologia protestante cumes nas cordilheiras, ou na cordilheira. Ele vai destacar aqui, ele chama de picos nas cordilheiras, picos. A gente ouve falar muito hoje no pico do coronavírus, que chega lá no auge. Então ele fala de vários cumes nas cordilheiras e alguns picos. Por exemplo, a primeira grande tendência após o período de implantação da reforma é denominada de ortodoxia protestante, ou o chamado período confessionalista, vigente sobretudo no século XVII. Caracteriza-se pelo intento de assegurar a apresentação sistemática e bem delineada do pensamento protestante a partir das vertentes hegemônicas. Assim, elabora-se a ortodoxia luterana, com os símbolos aceitos por esta igreja, baseada no livro da Concórdia, no ano de 1600. E de forma semelhante, arquiteta-se a chamada ortodoxia reformada, de cunho predominante calvinista, transmitida pela boca, pela pena, pela caneta de
Beza, historiador, e Zanchi. Isso vai ser denominado de o escolasticismo protestante, por reforçar o sentimento intelectual a determinadas doutrinas. É considerado um período de fixismo, que inibe a criatividade e a interpretação livre da Bíblia. Por exemplo, Calvino afirmava que somente os pastores é que podiam pregar a palavra. Isto está nas obras de Calvino. Portanto, os leigos não deveriam pregar a palavra, mas sim uma atividade do pastor, dos pastores, de celebrar os sacramentos ou ordenanças, que são o batismo e a ceia, a Santa Ceia, e a pregação exclusiva da palavra, justamente dos pastores. E para isto eles foram vocacionados e estudaram a teologia. Por isso aí o autor vai chamar aqui de o escolasticismo protestante. O segundo pico é o chamado pico da teologia liberal, ou protestantismo cultural, lá no final do século XVIII e início do século XIX. Final do século XVIII, início do século XIX. Portanto, o teólogo alemão Friedrich Schleiermacher, morto em 1834, é uma figura antecipadora da tendência da teologia liberal. Ele realiza a tarefa ingente de diálogo com a Ilustração, ao acolher parte de sua crítica à religião e também ao repensar a fé cristã. Pela ousadia de seu pensamento, sofreu incompreensões e perseguições da parte de protestantes. Schleiermacher foi influenciado por um grande filósofo alemão também chamado Ludwig Feuerbach, que tentou transformar a teologia numa antropologia. Nos dias de Schleiermacher, a Ilustração e o idealismo acentuavam a liberdade e a autonomia do ser humano. Aliados aos pesquisadores das ciências naturais, a biologia, a física, a química, os filósofos reduziam o humano ao controlável pela ciência ou pela razão. Assim, por exemplo, falar de Deus e de provável revelação se reduzia a discorrer sobre apenas as capacidades humanas. Schleiermacher enfrentou essas formulações e tendências e partiu para a experiência empírica, que se dá apenas no campo do fenômeno. Levou em conta a pretensão de autonomia da Ilustração, mas a completou com o tema do relacional em face de Deus. A teologia liberal, propriamente dita, nasce do encontro do liberalismo filosófico e científico do século XIX. Por exemplo, existe uma base para o pensamento liberal, que é o chamado deísmo. O deísmo é uma corrente filosófica que crê em Deus. Deus criou todas as coisas, mas ele não interfere na sua criação. Portanto, não adianta orar, porque Deus não fará milagres. Não adianta orar, porque Deus não pode intervir nos elementos criados. A Bíblia, por exemplo, é apenas um livro escrito por grandes gênios religiosos. Não tem nada de divino, segundo o pensamento da teologia liberal.
E vão surgindo outros pensadores liberais. Já se atribuiu à teologia liberal a interpretação racionalista do Novo Testamento com Bauer, Strauss e Bauer na primeira metade do século. Mas o núcleo de referência básica foi Albert Ritschl e companheiros, incluindo teólogos sistemáticos como Hermann, estudiosos da Bíblia como Wellhausen, Juliher, como filósofos da religião como Trotzker e historiadores como Harnack. Tinha como principal veículo a divulgação a revista teológica Mundo Cristão, que incentivava ou tentava encarar as questões emergentes do mundo e da sociedade em perspectiva evangélica e apresentar os resultados de investigação de uma teologia crítica. Um outro pico que o autor coloca na sua obra é a posição de Karl Barth, chamado de neo-ortodoxia, justamente como oposição crítica em relação à teologia liberal. Tem pessoas que acham que Karl Barth era um teólogo liberal. Pelo contrário, ele estudou com os liberais e combateu a teologia liberal. Portanto, ele é o pai da neo-ortodoxia. Karl Barth, trabalhando uma teologia chamada dialética. E nela a teologia alcança elevado cume de qualidade e originalidade. Ele escreveu um comentário da sua epístola aos Romanos, muito famoso, e ele reconhece que o método histórico crítico exerce a função de preparar a compreensão do texto. Mas a tarefa teológica vai além disso. Ao penetrar no estudo ou do espírito da Bíblia, por meio do elemento histórico, aí se torna fundamental para ele. E a principal característica da teologia dialética barthiana consiste em enfatizar a transcendência de Deus em relação ao mundo, ao ser humano, reconhecendo a soberania da revelação. Reconhecendo a soberania da revelação. A palavra revelada que acontece na história humana, em suas mediações. Portanto, Karl Barth, ele vai ser seguido por Brunner, que é um outro teólogo. Ele afirma que, na realidade, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus, ela contém. Porque ele diz que a palavra de Deus é Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Portanto, o que é a Bíblia, então, para Karl Barth? Ela é o testemunho da revelação. Portanto, para ele, a Bíblia contém e não é a palavra de Deus. Isso é o que Barth pensava e pensa nas suas reflexões teológicas. Portanto, a teologia dialética recupera o tema teológico da palavra de Deus e considera a revelação de Deus como resposta à questão da existência. Mas não cai em interpretações simplistas da Bíblia, nem descamba para um pietismo ingênuo. Dialética por quê? Porque a teologia de Barth é dialética, porque ela acolhe os paradoxos. Ela não exclui, mas acolhe os paradoxos. Desta forma, sustenta com coerência a aparente contradição do mistério de Deus. Ele chama de totalmente outro. Esta palavra, esta expressão teológica é de Barth. É da teologia da neo-ortodoxia. O Deus é o totalmente outro. É o transcendente. Totalmente outro, diferente do mundo. Ama o mundo e o ser humano e com eles faz aliança.
em gesto de condescendência. Na obra Introdução à Teologia Evangélica, Calbart a caracteriza como pensar livre, crítico, moderno e alegre. Para ele, o labor teológico exige oração, serviço, humilde e, acima de tudo, amor, com reflexão ancorada na palavra de Deus, usando a razão de forma elaborada e lúcida. Barth põe as bases para a teologia cristã ecumênica, além dos estreitos limites da confessionalidade. E aí, prosseguindo a reflexão, o outro pico é que na virada, por exemplo, do século XX, grupos cristãos protestantes, conservadores dos Estados Unidos, se articularam em torno da corrente do pensamento que se autodenominou com orgulho chamado de fundamentalista. Publicou-se entre 1900 e 1915 uma série de textos com imensa tiragem, 3 milhões de exemplares, com o título de Os Fundamentais, um testemunho em favor da verdade. Configuravam conteúdos da fé considerados como verdades inquestionáveis. Então, aqui tem alguns principais elementos do pensamento teológico do fundamentalismo. Primeiro, é a inspiração verbal e literal da Bíblia. Como a Bíblia é inspirada por Deus, cada parte da palavra e cada letra do texto bíblico foram diretamente ditadas pelo Espírito Santo. Portanto, é a teoria verbal, a teoria mecânica. A teoria verbal, teoria mecânica, quer dizer, as palavras foram ditadas pelo Espírito Santo, sem, por exemplo, manter o nível linguístico, de personalidade, as características de cada autor, as suas peculiaridades. Então, o fundamentalista, ele não aceita isto. É um elemento fundamental do fundamentalismo teológico. Outro é a inerrância do texto. A Bíblia nunca erra nem ensina nada que seja cientificamente inexato. Outro ponto aqui é a pessoa de Jesus. Verdadeiramente Deus, concebido e nascido virginalmente, morreu por nossos pecados e ressuscitou corporalmente. Ele é o único Salvador pelo sacrifício expiatório e vicário por meio do sangue derramado. Escatologia. A segunda vinda de Cristo acontecerá em breve, será precedida por sinais apocalípticos e o tempo da tribulação, é chamado tribulacionismo. Outro elemento aqui é a relação com a ciência. O fundamentalismo, ele rejeita as ideias, por exemplo, do evolucionismo de Charles Darwin e das pesquisas científicas quando não se compaginam com a fé bíblica. Portanto, há um certo temor em relação à ciência. Parece-me que nem sequer ousam ouvir os cientistas, pelo menos ouvir. Aqui é uma opinião minha. Outro elemento é a intolerância e exclusão da comunidade cristã, para que não aceite as verdades propostas pelo fundamentalismo. Bem, se você não aceita, se você duvida, se você discorda, se você sai para um debate, então você é convidado a sair da igreja. Me lembra muito o movimento dos séculos primeiros da igreja, que é o chamado donatismo. Os donatistas diziam que aqueles que pecavam não poderiam mais ser
recebidos na igreja, porque eles pecaram e não faziam mais parte do corpo de Cristo. E por último aqui, a relação entre religião e política. A política deve ser cristã e o mundo ocidental tem de voltar a ser cristão. O Estado deve defender nas escolas públicas e em outras instâncias a concepção bíblico-fundamentalista do ser humano. Portanto, o fundamentalismo ele tem um projeto político-religioso claro. A sociedade ideal se estabelece quando todos se submetem à verdade religiosa que foi ditada previamente pelo Espírito Santo e fixada na Bíblia, sem qualquer erro. Por isso, os homens de Deus devem ocupar os cargos públicos e orientar o Estado para conformar-se à lei religiosa. Aceita-se sem qualquer discussão, que o capitalismo é a melhor forma de organização da economia. Assim perseguem-se como inimigos de Deus todos os grupos comprometidos com mudanças sociais profundas e outros projetos da sociedade que questionam a iniquidade da economia de mercado. Atualmente, os termos fundamentalismo e fundamentalista extrapolaram o horizonte cristão e são utilizados para caracterizar grupos de qualquer credo marcados pela intolerância, pela adoção de comportamentos anacrônicos e pela pretensão de submeter a sociedade civil aos imperativos religiosos. Aí o autor trata de elementos fundamentais do fundamentalismo, é um dos picos que chega mesmo lá no cume da cordilheira. É interessante observar que dentro desses picos também tem aqui a teologia existencial de Rudolf Bultmann. Mas ainda antes um pouco, os biblistas que adotaram o método histórico crítico. Os biblistas que na primeira metade do século XX, esses protestantes que também adotaram uma postura de utilizarem o método histórico crítico. Ao analisar a história das formas, a chamada Formgeschichte, aí você tem alguns teólogos, alguns expoentes como Schmidt, Dibelius e Bultmann, e outros teólogos demonstraram que os evangelhos sinóticos não eram documentos históricos dos quais se poderia elaborar uma vida de Jesus. Rudolf Bultmann vai dizer, por exemplo, que para se compreender a mensagem do Novo Testamento é preciso retirar o mito, todos os mitos, tudo aquilo que foi que fez parte do texto bíblico colocado por implicações lá dos gregos. Então, Rudolf Bultmann dizia que há mitos é preciso retirar e ficar apenas com o que é histórico. É chamada teologia existencial de Rudolf Bultmann. A cristologia foi avançando, a reflexão fundamental da teologia, e houve avanços na cristologia. Albert Schweitzer, em 1913, publicou a obra História da Pesquisa sobre a Vida de Jesus, ou o chamado Jesus Histórico. Também, outro expoente é Kasman. Inaugura a nova etapa de pesquisa sobre o Jesus histórico, que suscitou grande discussão no horizonte teológico acadêmico protestante, sobretudo alemão.
Ora, no princípio do cristianismo, os 4 primeiros séculos, surgiram muitas ideias acerca de Jesus. Ora, uns diziam que ele era só Deus, outros diziam que ele era apenas homem, ele era um semideus, parecia ser homem, parecia ser Deus, mas não era. E depois, através dos concílios, foram resolvidas estas questões acerca do problema de Jesus. E, portanto, os concílios defenderam que ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Depois de passados muitos séculos, lá no século XVIII, XIX, aí começou a haver uma nova reflexão sobre o Cristo da fé e o Jesus da história. Bem, para estes autores aqui, como Bultmann, como o próprio Albert Schweitzer, eles dizem que existe um Jesus que é da fé, é aquele que a igreja pregou, é da fé, está no nível da fé. E o Jesus histórico que talvez tenha existido, mas não se pode provar. E fica aí esta confusão, que as pessoas se envolvem, muitos curiosos elaboram seus trabalhos de reflexão. Na realidade, nós cremos que tanto o Jesus da história quanto o Jesus da fé, o Cristo da fé, é o mesmo. Esse martelo já está batido, esta reflexão já foi feita. Não há mais do que duvidar. Portanto, as pessoas querem sempre cavar poços onde não há água. Buscar pedras preciosas onde não tem. Buscar diamante onde não tem, enfim. Mas isso é uma tarefa mesmo do ser humano, é a curiosidade. Ninguém vai mandar ninguém para o inferno porque pensa diferente da gente. Sobre diálogo com outros saberes, diversos teólogos protestantes penetraram em âmbitos distintos da filosofia e das ciências humanas de seu tempo, estabelecendo diálogo profícuo, e eu acho isso muito salutar, diálogo profícuo desses saberes com a fé cristã. Inclusive, eu caminho desta forma, que a teologia ela precisa dialogar com as outras ciências, sem perder a sua identidade, sem perder os seus princípios, sem perder os seus valores, que são fundamentais. O fato de não estarem submetidos à rígida disciplina eclesiástica, como acontecia com a Igreja Católica na época, possibilitou amplo leque de discussão e criatividade teológica. Isto é, a Igreja na Idade Média e saindo para a Reforma, depois da Reforma no século XVII, ela não admitia um diálogo com as ciências. A partir de um novo tempo, depois da modernidade, do iluminismo, a teologia passou a refletir melhor sobre isso. Se na Idade Média a fé estava sobre a razão, portanto, na era moderna pós-reforma, a razão passou a ficar sobre a fé. O que nós propomos hoje é aquilo que Pedro mesmo escreveu, que nós temos que procurar dar a razão da esperança que é em nós a todos aqueles que nos perguntarem. Ora, a palavra razão é logos. Então a fé, ela procura compreender aquilo que crê. Portanto, é preciso haver um diálogo com as outras ciências. Por exemplo, aqui no âmbito da hermenêutica, né? Da hermenêutica, da própria homilética, da história, enfim, a teologia tem que avançar, como disse, sem perder a sua identidade. Esses são os avanços do cristianismo, dessa longa história de cristianismo.
A hermenêutica teológica influenciará o pensamento católico a partir de 1960, como se nota nos estudos de Schnakenburg. Schnakenburg é um alemão, Thomas Bussner, Voetley. No âmbito do diálogo com a cultura secular, destaca-se a obra pioneira de Dietrich Bonhoeffer, na década de 1940, um luterano, que coloca a questão de conjugar o processo do mundo em direção à autonomia com a fé em Cristo. Ou seja, como crer em um mundo adulto, a ampla reflexão de Paul Tires. Ele define o conceito de religião e mostra a interdependência desta com a cultura. A religião é a dimensão de profundidade de todas as funções e atividades humanas, tomadas em sua totalidade. Portanto, segundo Tires, ser religioso implica interrogar-se apaixonadamente pelo sentido da vida e estar aberto às respostas, mesmo quando elas perturbam e abalam as certezas. A fé não se contrapõe à religião. Antes, reconhece que a religião, em sentido lato, aponta para a fé e abre espaço para o incondicionado. A teologia tem a tarefa de interpretar os símbolos religiosos, para que as antigas palavras dos símbolos manifestem sua verdade reveladora, diante das perguntas que brotam na existência. Então está aí uma síntese do pensamento aqui do autor, do João Batista Libânio, do Afonso Murad, que vai da página 122, nesta aula 5, até a página, como já falei para vocês, 134. Página 134. Bem, chegamos ao fim dessa reflexão. Nos veremos em breve em outras aulas. Um grande abraço. Espero ter contribuído para o enriquecimento do seu conhecimento, meu prezado aluno, minha prezada aluna. Um grande abraço. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos.